Você tem problemas com questão do Oriente Médio porque é muito nome, muita data e muito contexto? Então fica até o final do vídeo porque eu vou desmistificar para você. E olha só, em primeiro lugar, quando nós estamos falando do vestibular, é importante você pensar no contexto histórico, porque as questões do vestibular, elas são interdisciplinares. Então vamos pegar um pouquinho de geografia com história. O Oriente Médio, toda essa treta, aconteceu principalmente com a Guerra Fria, ou seja, o mundo sendo disputado entre Estados Unidos e União Soviética. Mas olha só, tem um precursor disso. Quando nós tivemos Império Turco-Otomano, Império Romano, Império Persa, todos esses impérios, eles ocuparam a região do Oriente Médio, ou seja, o centro ali entre Europa, Ásia e África. Essa região do Oriente Médio é composta por 3 contatos de continentes. É muita coisa, não é mesmo? Então, é o seguinte. Quando nós estamos falando de todo esse desenvolvimento, de toda essa importância geopolítica e estratégica, você precisa saber que não só uma região que conecta 3 continentes, mas também muito rica de petróleo, despertará interesses. E quando nós tivermos então, a partir do neocolonialismo, ou seja, a França e a Inglaterra se expandindo pelo planeta Terra, depois vem a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Europeia acabam disputando o mundo com a União Soviética, acaba que a OTAN ela vai querer expandir os seus territórios. E aí é que entra a França e também a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido. Quando nós temos várias influências pelo planeta Terra, vários mercenários acabam sendo contratados. E aí é que está o X da questão. A população que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com esse conflito, acaba se envolvendo e, infelizmente, vai a óbito. Boa parte da população, por exemplo, na questão da Palestina, Irã, Iraque, Síria, Israel, que também é a questão da Palestina. Quando nós estamos falando da Arábia Saudita, que ela é comandada por uma família. Ou seja, regimes ditatoriais, nós podemos perceber que para a população, tudo bem por ela viver em paz com o outro povo. Só que quando você tem o poder político, financiamento, não só de empresas, mas também de países dentro de outros, para querer levar o bem, para levar o conforto ou tudo mais, acaba sendo balela. Dentro da Síria, nós temos a família Assad. Bashar al-Assad é o atual presidente. Estou gravando esse vídeo no meio de 2022, setembro de 2022, então pode ser que alguma coisa aconteça aí. Mas até então, o presidente ditador é o Bashar al-Assad, que ele está no poder há 20 anos. Só que o seu pai ficou mais 30 anos no poder, ou seja, totalizando 50 anos de domínio dessa época, ou melhor, dessa região. Essa região ela é controlada, o Bashar al-Assad, ele é comandado ou financiado principalmente pela Rússia. Só que dentro do território sírio, nós temos os rebeldes financiados pelos Estados Unidos e, para piorar a situação, a Síria ainda é dividida olha isso, pelo Estado Islâmico. Então tem 3 frentes de guerra dentro de lá. Uma outra região que dá o que falar é Irã e Iraque. Irã que é apoiado pela Rússia, Iraque que é apoiado pelos Estados Unidos, principalmente depois do 11 de setembro, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, que foi lá. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, acabou matando Saddam Hussein, teoricamente, né? Mas até tudo que indica, matou mesmo. Ou seja, o líder da Al-Qaeda. Al-Qaeda que foi treinada pelos Estados Unidos para combater a União Soviética, inclusive acabou se virando contra o seu pai, digamos assim. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E aí o Estado Islâmico surge para bater de frente com a Al-Qaeda. Só que nós temos várias tretas, vários conflitos que acabaram culminando contra isso e contra os Estados Unidos. Não favoreceu muito, né? E o Estado Islâmico eu não preciso falar tanto assim sobre, porque ele é bem recente. Agora é que vem o BO. Bom, questão da Palestina. Nós temos, dentro da questão da Palestina, a Palestina que em 1947 foi proposta pela ONU para que seja dividida entre a população árabe muçulmana e também pelos judeus. Até porque os judeus eles pertenciam a esse território há pouco tempo atrás. Só que o que acontece? Isso daí já remonta à época do Império Turco-Otomano. Só que essa região que ela é dos muçulmanos, né, depois que você teve a diáspora dos judeus,
os judeus queriam voltar, e aí o movimento sionista, que gostaria de reconstituir o Estado judeu, as suas terras prometidas e tudo mais, essa volta do Estado judeu, foi acelerado e acentuado pela invasão nazista na Europa. Só que aí é que tá a grande treta, né? Nessa região nós vamos ter os árabes muçulmanos. E a ONU, quando ela propôs essa divisão, os muçulmanos eles não toparam. Por que essas divisões elas não foram aceitadas pelos muçulmanos? Porque as terras menos férteis e também a menor parte do território ficaria com eles. A maior parte do litoral, por exemplo, ficaria com os israelenses, tá? E aí acabaram acontecendo várias tretas. Por exemplo, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, a Intifada, tudo bem? Então cada uma delas foi uma sequência de conflitos para você tentar chegar a uma solução ou não, né? Ou simplesmente você tomar o poderio. Então vamos lá, na questão da Palestina, Israel é o lado judeu, que é o lado do Ocidente, e quando nós estamos falando da Palestina, nós estamos falando dos árabes muçulmanos, tá bom? Fique ligada, porque isso pode cair no seu vestibular também. Só que nessa região do Oriente Médio, eu vou puxar mais um conflito que é importante você saber. Os curdos, que é a maior população de etnia sem um território, só que não consegue oficialmente esse território. Por quê? Porque está em vários países. Infelizmente não tem esse reconhecimento, tá bom? Que esses curdos eles querem fazer um país chamado Kurdistão, que aí vai entre o Iraque, pega um pouquinho da Turquia, pega um pouquinho da Jordânia também, tá bom? Pega bastante desse território. É importante você saber também que dentro da Arábia Saudita, a Arábia Saudita é extremamente aliada aos Estados Unidos. Mas afinal, por quê? Porque é o país que mais produz petróleo no mundo, compete muito com a Rússia, tá? A Rússia algumas vezes, inclusive alguns meses, acaba passando até da Arábia Saudita. Enquanto que na Síria é a Rússia a detentora do poder, na Arábia Saudita são os Estados Unidos, tá bom? Que vão financiar a família saudita e acaba embolsando muito dinheiro, tá bom? Só que por outro lado, infelizmente as pessoas acabam morrendo, tá bom? Através de conflitos, radicalismos e tudo mais. Bom, além disso, nós temos vários conflitos e preconceitos também. E já vamos tocar num assunto bem polêmico, tá? Infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo as suas vidas através, por exemplo, de atentados terroristas, que aí é uma treta que eu tenho que falar um pouquinho depois. Por exemplo, quando nós estamos falando da crítica da revista satírica do Charlie Hebdo, que começou lá em 2011, quando fez uma crítica a Maomé, e acabou que os muçulmanos eles não aceitaram essa crítica e começou a rolar vários atentados dentro da Europa, tá bom? E aí é que tá, né, a grande questão. Quem que tem a razão nessa? Ou será que alguém tem a razão? Quem não aceita que fale sobre a sua religião ou quem mexe com a religião dos outros? É uma treta quente essa. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, bons estudos. Falou, vestibulando e vestibulanda. Até a próxima. Já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal.